Então, vamos para a primeira coisa. Você fala assim, Rafael, eu entendi que eu tenho que investir. Mas como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? Então, vamos começar com o que você tem que fazer antes de investir. Antes de investir, você tem que definir seus objetivos. Por quê? Eu vou falar amanhã sobre a tríade de investimentos, né? O que todos os investimentos têm. E uma coisa importante é que você vai ter alguns investimentos e seu dinheiro vai ficar preso. Né? Você vai ter alguns investimentos de renda fixa que o seu dinheiro fica lá rendendo por 10 anos, por exemplo. Se você tem um objetivo de comprar um carro novo daqui a 2 anos, esse investimento não serve para você. Se você tem investimento, quer um objetivo de pagar a sua casa daqui a 5 anos, não adianta você investir em ações, você não sabe se daqui a 5 anos vai ter uma Covid de novo, uma pandemia, que vai fazer você perder dinheiro. Né? Se você tiver com o seu dinheiro todo em ações e perder 50% no ano, você não vai ter o dinheiro que você precisava. Então, definir objetivos é a primeira coisa que você tem que fazer para você saber qual investimento é importante para você, qual investimento faz sentido para você. Não existe objetivo ruim, existe o objetivo que faça você investir de verdade. Porque se você tiver um objetivo fraco, qualquer coisa vai ser mais importante que investir. Vai sair um iPhone novo, você vai comprar ao invés de investir. Vai ter uma bolsa nova, bonita, que você vai lá e compra com o dinheiro que você ia investir. Se seu objetivo não for forte o suficiente para que você saiba que você tem que fazer isso primeiro, ele não serve. Então, defina o objetivo. Rafael, quero comprar uma casa. Mesmo que você não junte o dinheiro todo para você comprar uma casa daqui a 10 anos, você vai ter muito mais dinheiro que se você não investisse. E isso vai fazer com que você pague muito menos. Ao invés de você pagar uma casa em 30 anos, você vai pagar em 15. E isso vai gerar vida para você. Né? Você vai ter tempo, porque você não vai precisar trabalhar para pagar essa casa que você estava endividado. Entendeu? Então, defina objetivos. E esses objetivos têm que ser fortes o suficiente para que você coloque o seu dinheiro onde tem que colocar, que é investir para alcançar esse objetivo antes. E se você tiver dificuldade com isso, tenho dificuldade, Rafael, eu acabo gastando meu dinheiro, vejo o cartão de crédito, coloque esse objetivo escrito, onde você vai se lembrar bem. Vou me lembrar se eu colocar no visor do cartão de crédito. Toda vez que eu for pegar, vai estar lá escrito casa. E vai evitar que eu gaste indefinidamente. Então, coloque esses objetivos em alguma coisa, em algum lugar que você vai ver, para você lembrar que você precisa disso. Né? Coloca no espelho do banheiro, na geladeira da cozinha. Porque ao definir o objetivo e se isso for importante para você, isso vai fazer com que você tenha disciplina ao investir. E a principal característica para um investidor de sucesso é fazer aporte constante. Ou seja, todo mês ou todo trimestre, não sei como é que você ganha dinheiro, todo semestre, mas toda vez que você definir que você vai colocar dinheiro para investir, você vai lá e coloca. Você não é inconstante, então seja constante nos investimentos. Tá, então o próximo passo. Falou, Rafael, decidi que eu quero investir e eu tenho um objetivo. Vamos citar um objetivo aqui só de exemplo. Eu tenho o objetivo de ter liberdade financeira, independência financeira. De juntar tanto dinheiro que os investimentos vão pagar para mim o que eu preciso, a ponto de eu não precisar trabalhar mais. O dinheiro vai render sozinho os meus gastos. É um objetivo de longo prazo, né, que você vai juntando até chegar nisso aí, mas é um objetivo bem interessante. Né? Então, defini esse objetivo, Rafael. E agora? O que eu faço? Você vai olhar para suas contas. Porque não adianta você querer investir e ficar endividado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer um planejamento financeiro. Né? Você vai olhar para suas contas e a gente vai dar exemplo prático aqui agora. Se você estiver anotando, anota aí para fazer depois da live. Amanhã, antes da live de amanhã, vai fazer isso. Você vai olhar os seus últimos 3 meses do banco, do cartão, os seus gastos dos últimos 3 meses. E você vai separar em gastos fixos e gastos variáveis. Boa noite, Bruno. Tamo junto. Vai separar em gastos fixos e gastos variáveis.
que são os gastos fixos? São aqueles gastos que você não tem como abrir mão, né? São gastos que você precisa para viver. Água, luz, telefone, internet, precisa disso, né? Não tem como abrir mão disso. A escola do filho, tal, são gastos fixos. Gastos variáveis são o quê? São aqueles gastos que você pode abrir mão, né? Então, assinatura da Netflix, pode abrir mão. Lazer, sei lá, qualquer gasto que você tenha, fora isso. Fora aqueles gastos que você tem de necessidade para a sua vida. Então, vai separar em gastos fixos e gastos variáveis. E eu vou dar aqui um exemplo de uma boa referência para você começar o seu planejamento. Que é você colocar 50% do seu dinheiro, do seu salário, em gastos fixos, 30% em gastos variáveis, 20% para investir. Normalmente, você pode separar ali em 10% para investir a curto prazo e 10% a longo prazo. Mas 20% para investir. Então, 50% gastos fixos, que são aqueles gastos que você precisa para viver. 30% gastos variáveis, porque você precisa aproveitar o seu dinheiro de verdade. Você não vai viver só para investir. Investir é exatamente o contrário, né? Você ter condições e controle suficiente para você aproveitar bem o seu dinheiro. E 20% para você investir para no futuro você ter uma condição melhor do que você tem agora. Então isso é uma sugestão, é um bom parâmetro para você começar. Se você conseguir investir mais de 20%, maravilhoso, né? Você vai alcançar seus objetivos mais rapidamente. Mas não precisa também abrir mão de tudo para investir, né? Você precisa viver, né? Tem que aproveitar o caminho até você chegar no seu objetivo. Um a mais aqui antes de entrar no próximo tópico. Se você tem alguma dívida já, né? Falando sobre dívida, esse dinheiro do 20% para investir, ele vai praticamente todo para pagar sua dívida. Porque quanto antes você pagar sua dívida, antes você fica livre, né? Porque a dívida te prende, ela te deixa frágil. Então, você vai separar um dinheirinho para você investir, um percentual baixo, né? Só para você aprender, né? Porque você tem que criar o hábito de investir, é essencial. Mas a maior parte desse dinheiro você vai pagar a dívida. Então você vai amortizando o seu financiamento imobiliário, vai amortizando o seu financiamento do carro, a dívida que você tem no cartão de crédito. Você vai diminuindo com esse percentual, tá? Essa situação aí de ter dívidas, ela pode te prender muito, né? Mesmo que você seja um excelente investidor, a dívida vai comer muito do seu rendimento. Então é essencial que você vá abatendo a sua dívida e diminuindo cada vez mais a ponto de não ter mais dívidas. E agora você fala para mim, Rafael, beleza, defini meu objetivo, tô com dinheiro para investir, já fiz meu planejamento aqui, consegui enxugar meu orçamento a ponto de sobrar 20%, mas como é que eu faço na prática? E agora a gente vai para a prática, que é abrir conta na corretora. Por que corretora? Os bancos, eles também fazem investimento, mas o banco não é feito para isso. O banco ganha dinheiro com a dívida que você faz. Então, para o banco não é interessante que você invista. É interessante que você extrapole o limite e vá para o cheque especial, use o seu cartão de crédito, porque ele ganha muito dinheiro com isso. As corretoras, elas ganham dinheiro ao oferecer para você o máximo de produtos. A corretora é tipo um supermercado de investimentos. Quando você vai no supermercado, tem lá diversos tipos de refrigerante. Tem Coca-Cola, Pepsi, tem Dolly, tem tudo. E as empresas pagam para o supermercado porque os clientes vão lá pegar. Então a corretora é tipo um supermercado de investimentos. Então ela ganha por ter o máximo de investimentos possível. E ao ter muitos investimentos, você acaba encontrando o que tem mais a ver contigo. Se você pegar um investimento no Banco Itaú, ele vai te oferecer o fundo de investimento do Banco Itaú, o CDB do Itaú, que não necessariamente é ruim, né? Mas, na verdade, pode ser bom. Mas você vai ficar restrito a uma opção só. E uma coisa muito boa ao investir é você não precisa ficar restrito a uma opção só. Você não precisa investir só em renda fixa, só em ações, só em, sei lá, Bitcoin. Você pode aproveitar o benefício de tudo, né? Então, corretora
é onde tem uma gama de investimentos que você pode encontrar o que é ideal para você. Então, abra a conta da corretora. Vou falar genérico assim? Não. Vou falar para você quais são as melhores corretoras para você começar. Tá? Se você tem pouco dinheiro para investir, pouco dinheiro, entenda-se, menos de R$2.000 para investir por mês, a corretagem vai fazer uma diferença muito grande no seu rendimento. O que é a corretagem? É o custo que você paga ao comprar um investimento. Então, para quem ganha pouco dinheiro, para quem investe pouco dinheiro, as melhores corretoras são as corretoras que não cobram nada, né? E das corretoras que não cobram nada, as melhores são a Rico e o Banco Inter. São as duas melhores corretoras de serviço que não cobram nada. Se você investir R$100 por mês e cobrar uma corretagem de R$5, você já vai começar perdendo 5% do seu investimento, né? Então, não cobrar nada de corretagem faz uma diferença muito grande. E a corretora Rico e o Banco Inter são excelentes corretoras que não cobram nada. Se você paga mais que isso por mês, consegue juntar mais que isso por mês, investir mais que isso por mês, aí já faz mais sentido ter um serviço melhor. Você vai pagar um valor muito pequeno daquilo que você investe para ter um melhor serviço para você. Então, as melhores corretoras do país são a XP e o BTG. Sim, XP tem corretagem, Kaique. E, aliás, é uma das mais altas, porque ela é a melhor corretora, né? Por isso ela cobra mais. Respondendo a pergunta aqui da minha esposa, corretoras são seguras? Corretoras são seguras. Mas se não fossem, não faria muita diferença. Por quê? Como o exemplo do supermercado. Imagina que você foi no supermercado, comprou uma Pepsi, levou para casa. O que acontece se o supermercado pegar fogo com a sua Pepsi? Nada, você está com a Pepsi em casa. É a mesma coisa se você comprar uma ação na Modal Mais, como a Camila falou aí. O que acontece se a Modal Mais quebrar na semana seguinte que você comprou a ação? Com a sua ação, nada. Porque ela está vinculada no seu CPF. A corretora é só um intermediário, só o supermercado que você foi lá comprar e acabou. Você vai lá na outra corretora e pede a custódia e pronto. Você está de novo com a sua ação sem problema algum. Então, não precisa ficar tão preocupado assim com a corretora pode quebrar. Mas essas corretoras que eu falei para vocês são as melhores nesse quesito, tá? Modal Mais tem corretagem? Tem. Aliás, a Modal Mais é a corretora que eu uso, né? A Modal Mais tem a corretagem de R$2 por ação. Só que é variável. Quanto mais dinheiro você gasta, maior é. A corretagem da XP é R$5 por ação, R$4,90 e pouco. Só que é fixa. Então, para algumas pessoas pode ser mais vantajoso a Modal, para algumas pessoas pode ser mais vantajoso a XP, mas o serviço da XP é melhor. Então, para quem paga a corretagem, vale mais a pena ter XP. Por que eu continuo na Modal? Quando eu comecei a investir, a Rico cobrava corretagem, o Banco Inter era só banco, né? A única corretora que não cobrava corretagem era a Clear, que o serviço era muito ruim. Então eu não quis abrir conta na Clear e a Modal cobrava a menor corretagem. Então eu abri lá, né? E para mim o serviço atende, então eu não vou mudar. Mas não teria nenhum problema de mudar. Quando você abrir a conta na sua corretora, lá, vamos dizer que você abriu, por exemplo, a conta na Rico. Abriu a conta, simples igual conta do banco, você vai colocar seus dados, vai pedir uma confirmação de documento, tal, abriu a conta. Importante, muita gente confunde, acha que corretora você só pode colocar o dinheiro que você vai investir. Mas ela funciona igual a um banco, você vai ter uma conta lá, que você pode movimentar o dinheiro nessa conta. Só que lá também vão ter produtos de investimento que você pode comprar ou não. Então, Rafael, eu tenho R$300, mas eu vou investir só 250. Eu transfiro os 250 ou transfiro os R$300? Transfere os 300. Gasta os 250 investimento, deixa 50 lá. No outro mês, você já vai ter 50 lá separada para você investir também. Então, não tem problema isso, né? Já vi gente com essa dúvida. Abriu a conta na corretora. A primeira coisa que a corretora vai fazer com você é definir o seu perfil de investidor.
E muito importante para esse momento agora, porque essa definição vai fazer você dar o próximo passo no que eu vou explicar. Definir o seu perfil do investidor. E normalmente ele é dividido em três, né? Conservador, né? Moderado e agressivo ou arrojado, dependente de onde for, né? Então, um conservador é aquele que corre menos risco e aceita ter menos retorno, mas é uma pessoa mais conservadora. O agressivo é aquele que quer ganhar dinheiro mais rápido, né? Tem mais apetite para risco, mas em contraposição ele aceita perder dinheiro, né? Aceita ver seu dinheiro caindo. O moderado é o meio termo entre os dois. E por que isso é importante? Porque eu já vi gente que achava que era agressiva, mas era conservadora. E o que acontece? Quando ela achava que era agressiva, a pessoa, né? Achava que era agressiva, ela colocava o dinheiro no máximo risco que tinha e quando o dinheiro caía, né? Por ser agressivo, ele pode subir muito, mas pode cair muito. Quando o dinheiro caía, ela se via desesperada. E acabava perdendo muito mais dinheiro do que se tivesse colocado no conservador ali e tivesse ganhado de pouquinho em pouquinho. E o contrário é tão ruim quanto. Né? Se você for uma pessoa agressiva, arrojada, e colocar só investimentos conservadores, você vai se sentir uma pessoa lesada, porque você não está conseguindo ter o rendimento que você deveria ter. Né? Então é muito importante você fazer esse perfil do investidor e ser sincero nas respostas, tá? Porque isso vai definir algumas coisas no início. E uma coisa, né? O perfil do investidor é estático? Você é conservador, você vai ser conservador para sempre? Não. É muito provável que você mude durante o tempo. Né? Conforme você vai adquirir conhecimento, é normal que você saia de conservador e vire moderado, por exemplo. Né? Ou de moderado para agressivo, porque você vai conhecer mais e vai saber quais riscos tomar. E pode ser que numa nova fase da sua vida você tenha um filho e você não fique mais tão agressivo, volte a ser mais conservador. Então, é importante fazer esse teste inicial, porque isso vai ser o start, né, o início para você. A gente vai seguir isso para você não fazer besteira no início, mas isso é adaptável. Você vai sentir durante a sua vida qual é o momento. Né? Você vai estar num momento mais conservador, num momento mais moderado, e vai adequar os seus investimentos para isso.